A abdominoplastia, aquela cirurgia usada para melhorar a estética abdominal, principalmente quando existe um excesso de pele no local. Você sabe como ela funciona e para quem ela está indicada? Vamos conversar a respeito disso nesse vídeo. Olá, bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica Sem Segredos. Eu sou o Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e quero conversar nesse vídeo a respeito de uma cirurgia que é muito comum no nosso meio. É a abdominoplastia, aquela cirurgia que é feita para melhorar a estética da região abdominal. Então a abdominoplastia ela consiste basicamente em avaliar as características do abdômen da pessoa. O que é importante? Um fator muito importante antes da gente decidir se irá fazer uma abdominoplastia é inicialmente conhecer as características corporais do paciente e saber como que está o peso dessa paciente. Fazer um cálculo não apenas de índice de massa corporal, que é o IMC, muita gente utiliza, como também fazer uma bioimpedância. Por quê? O IMC, muitas vezes ele engana, porque a pessoa tem um acúmulo, às vezes a pessoa é muito magra, mas tem um formato que a gente chama de formato maçã, que é o acúmulo da gordura toda na região dos troncos. Então a pessoa tem muita gordura intraabdominal, tem uma obesidade, que se dá principalmente aqui na região do abdômen e dos flancos, e às vezes é extremamente magro. Isso vai fazer com que o IMC dessa pessoa esteja adequado, apesar da pessoa estar obesa na região abdominal, que é a região que vai ser tratada. E qual é o problema se a gente fizer uma abdominoplastia, por exemplo, tirar um excesso de pele dessa região ou até procurar fechar um pouco a diástase, se a pessoa tiver com excesso de peso ou até com IMC adequado, mas essa obesidade está distribuída apenas na região abdominal, é que a pessoa vai ficar com um abdômen com aspecto não muito harmonioso. Então vai ser corrigido o excesso de pele, mas vai ficar um formato meio ovalado, que a gente fala que até fica com aquela forma de barril, não fica um aspecto bonito. A pessoa vai estar com uma pele lisinha, só que entretanto um aspecto muito estranho, não harmonioso, e a pessoa não vai se sentir à vontade. Além, é claro, de que se também estiver muito acima do peso, aumenta bastante os riscos de complicações, como deiscência, hematoma e infecção nessa área também. Por quê? Os pontos ali naquela região, eles não aguentam aquele excesso de tecido, a distensão que existe naquela área, e existe a tendência a estar abrindo esses pontos e levando a todas essas complicações. Por exemplo, o excesso de tecido adiposo, de gordura, em alguma área corporal, ele leva ao maior acúmulo de seroma, de acúmulo de líquido no local. E isso pode não apenas levar à formação de cistos no local e aquele líquido incomodar, como também levar à presença de infecção que vai levar ali até a um quadro de necrose e tudo isso. Então é muito importante a pessoa estar dentro do peso e uma distribuição corporal adequada. Então, feito esse primeiro passo, a gente vai então analisar como que está a parte corporal dessa pessoa. Estando boa para estar fazendo a cirurgia, ela vai passar numa primeira etapa, onde é avaliado se existe ou não a presença de uma diástase do músculo reto abdominal. Geralmente, a estética abdominal ela fica muito prejudicada por distensão da musculatura, seja durante um período de obesidade, inclusive nos homens isso pode também acontecer, ou até mesmo após a gestação. Você tem uma distensão desse abdômen, depois que o neném nasce, ele não volta totalmente ao normal, porque as fibras que faz a contenção entre os músculos da região abdominal, elas não são elásticas, elas são fibrosas. Então o que acontece? Logo após a distensão, esse tecido, essa membrana que faz a contenção, ela acaba ficando flácida e você tem a persistência de uma diástase nessa região. Então aí nesse caso é necessário fazer o tratamento não apenas de excesso de pele e gordura, como também tratar essa diástase, inclusive fazendo o fechamento dessa diástase, você acaba tendo um cinturamento da região abdominal. Então, avaliado a diástase, um segundo passo é observar como que está a gordura, se tem um excesso de gordura no local. Geralmente tem esse excesso, mas é importante observar se essa gordura ela consegue ser tratada apenas com uma lipoaspiração, por exemplo, que é você consegue tratar o excesso
apenas fazendo aspiração dessa gordura. Outro passo e o último passo que a gente tem que avaliar numa cirurgia de abdominoplastia é o excesso de pele. Um excesso pequeno de pele, apenas a lipoaspiração e um laser, por exemplo, ou até mesmo o uso de um bioestimulador, consegue tratar efetivamente. Agora, um excesso grande ou até mesmo moderado, muitas das vezes é necessário fazer a retirada da pele. Se for uma quantidade de pele moderada, a gente consegue fazer uma pequena retirada de pele que ela fica próximo ali à região da cesárea, um corte mais central, sem precisar invadir ali as regiões laterais. Se tiver muita pele, um excesso muito grande de pele, aí não tem jeito. Não tem como você fazer uma cicatriz muito reduzida, sendo que o excesso de pele existe inclusive nas laterais do corpo. Então você precisa fazer, às vezes, dependendo do tamanho, às vezes até uma abdominoplastia circunferencial. Precisa não só tirar até a lateral, como inclusive emendá-la nas costas, porque ele acaba sendo um excesso de pele muito grande, principalmente após grandes perdas de peso, e o que a gente faz, inclusive, nas abdominoplastias pós-bariátricas. O pós-operatório, no caso da paciente, por exemplo, retirar um excesso de pele principalmente, a gente indica que fique a primeira semana levemente mais curvado para não ter tensão, porque essa pele ela é trazida dessa região superior até ali embaixo, né, na região mais baixa ali, que vai ficar dentro da calcinha, do biquíni. Então, o que acontece? Essa pele ela tem elasticidade, na primeira semana ela não pode ter tensão nessa pele e depois a pessoa vai levantando aos poucos e essa pele, pela elasticidade, vai se acomodando. Se não tiver essa retirada do excesso de pele, não tem a necessidade de estar ficando inclinada. Por exemplo, se for fazer às vezes uma mini abdômen, uma cirurgia muito pequena, né, uma incisão pequena apenas para corrigir diástase, ou até mesmo apenas uma lipoaspiração ali naquele local, não existe a necessidade de estar com o corpo curvado. Agora, se fez uma grande retirada de pele, é interessante sim ficar com o corpo mais curvadinho para ter a acomodação adequada dessa pele no local. Os resultados definitivos eles são avaliados na dependência, claro, de tudo o que foi feito, com cerca de 6 meses. A gente fala até que a cicatriz, inclusive, ela leva 1 ano. Então, assim, com 6 meses você já consegue ver a melhora do seu contorno, porque o edema já teve regressão quase que completa, e com 1 ano você consegue também avaliar a qualidade da sua cicatriz. As cicatrizes, elas acabam ficando escondidas realmente ali dentro da região ali da calcinha, né, do biquíni. Então, é uma cicatriz que ela é bastante estética, ela não fica visível. E uma coisa que é interessante também você saber é que, assim, dependendo do excesso de pele, muitas vezes não é necessário colocar uma cicatriz na região umbilical, ali no umbigo. A gente consegue fazer o tratamento da região umbilical, até inclusive se tiver hérnia, diástase e tudo, apenas por baixo, numa cicatriz pequena, na região central e lá embaixo, sem precisar cortar em volta do umbigo. O corte em volta do umbigo, ele ocorre quando necessita se retirar grande excesso de pele, que daí acaba incluindo aquela região do umbigo também. Os resultados, eles tendem a ser permanentes, mas é claro que vai depender muito do estilo de vida. Então, se a pessoa voltar a engordar, vai às vezes ter filho novamente, tudo, ela pode perder os pontos que a gente dá ali para fechar a diástase, ela pode voltar a ter uma diástase de novo, ela pode voltar a ter um excesso de pele de novo por causa de ter engordado novamente, mas geralmente, se a pessoa engordar um pouco ou emagrecer um pouco, acaba não perdendo esse resultado, ou até que engordando um pouquinho, como foi removido um pouco de gordura, tudo naquela região por meio de uma lipoaspiração, por exemplo, você acaba engordando de uma forma, mantendo um pouco aquele seu contorno, não como você antes de fazer a retirada do excesso de gordura do local. Uma coisa que é muito interessante, muitas pessoas acabam vindo aqui, é que tem um excesso de pele, quer fazer a abdominoplastia, não quer ou não planeja fazer uma complementação com uma lipoaspiração e acha que a abdominoplastia ela acaba também removendo a gordura, e não é isso. Quando a gente faz a abdominoplastia pura, o tratamento do excesso de pele, a gente retira apenas aquele fuso sai pele e sai gordura naquele segmento. Então, por exemplo, a pessoa tem um estômago, assim, que do jeito que muitas pessoas falam, mais alto, que é aquela região aqui em cima, mais altinha. Se não fizer a lipo, a gente, claro, quando tracionar aquele tecido, tirar aquele fuso, acaba dando uma esticadinha nessa pele, acaba melhorando. Mas a gordura ali naquela região, ela não é removida. Então, necessita ser feito, nesse caso, uma complementação com uma lipoaspiração. E uma atenção que eu quero deixar aqui. Se a pessoa tiver muita gordurinha, às vezes, está dentro do peso, dá para fazer a cirurgia, mas às vezes tem uma gordurinha mais concentrada em algumas áreas mais centrais do abdômen.
vai fazer abdominoplastia, é possível fazer uma lipoaspiração, só que tem que tomar muito cuidado nessa lipo. Ela não pode ser uma lipoaspiração tão vigorosa, geralmente associando tecnologias como laser, por exemplo, porque pode levar ali a comprometimento, trauma nos vasos sanguíneos que leva à irrigação dessa pele e a pessoa acabar tendo até uma necrose. Então é uma coisa que precisa ser discutida com muito detalhe com o cirurgião plástico, saber das limitações do procedimento, e a sua abdominoplastia pode ser feita sem dúvida nenhuma com muita segurança, inclusive associando a lipoaspiração, mas sabendo das limitações. Bem, então era isso que eu queria falar sobre a abdominoplastia. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Se gosta de conteúdos relacionados à cirurgia plástica, curta o canal. Siga a gente, né? Ative o sininho para receber notificações. Eu tenho também um perfil no Instagram, onde eu estou constantemente abrindo uma caixinha de perguntas, respondo essas perguntas, mostro fotos ali de antes e depois com caráter bem informativo, onde eu procuro explicar os casos, o que foi feito, o que é possível atingir com cada tipo de cirurgia, e também estou respondendo ali as pessoas. Se vocês quiserem, confiram lá, que é bem interessante para vocês estarem vendo. E é isso aí, nos vemos então no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse assunto e têm interesse em estar fazendo esse procedimento, agende uma consulta para avaliação aqui na clínica. Ela está localizada na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. Aqui a gente oferece uma estrutura com conforto para poder te acolher e uma equipe preparada para poder te oferecer tudo o que é necessário para uma consulta de qualidade. Temos ainda um centro cirúrgico ambulatorial, onde podemos fazer procedimentos de pequeno porte, e, quando necessário, estamos próximos dos principais hospitais de São Paulo, onde fazemos as cirurgias de maior complexidade.